Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa e mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV no YouTube temos o nosso Vale a Pena, o programa que todas as sextas-feiras resgata trajetórias de artistas que estão vivos para receber essa homenagem. E eu relembro sempre que para aqueles que já nos deixaram, às segundas temos o In Memoriam. Nesta semana, o nosso focalizado é um cantor, compositor, ator e apresentador muito querido por várias gerações e que vai muito além até de alguns memes que surgiram nessa leva da internet mais recente. Rony Fon. Peço a você, como peço sempre, que inscreva-se aqui no nosso canal se você não for inscrito ainda, curta os nossos vídeos, ative o sininho para você ser notificado sempre que nós publicarmos vídeos novos. De segunda a sexta-feira tem sempre um diferente. Comente aqui, sugira temas para nós fazermos os próximos vídeos e compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode gostar desses assuntos que nós tratamos aqui, do passado, do presente e até às vezes do futuro da nossa televisão. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais e mais pessoas que ainda não são inscritas, podem se inscrever e tudo começa de novo. Tá bom? Muito obrigado sempre. Rony Fon não se chama Rony Fon. Ou se chama. Eu vou esclarecer, né? É um apelido que ele ganhou ainda bastante jovem e esse Fon, ou Von, pela grafia, que é com V, vem do seu próprio nome. O nome completo do nosso tio Rony, como ele é muito chamado pelos fãs jovens, que são muitos, que ele conquistou com a sua atuação como apresentador na TV, é o seguinte, anotei para não falar errado e nem confundir, Ronaldo Lindenberg von Schilgen Sintra Nogueira. Esse é o nome do tio Rony. Ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 17 de julho de 1944. Portanto, já completou 78 anos de idade, mas continua muito bonito, muito elegante e se eu não tivesse pesquisado, ido atrás dessa data, eu não diria que ele tem 78 anos. Realmente, a gente tem que parar para pensar na trajetória, quando a pessoa ficou famosa, começou a fazer sucesso, a lançar os trabalhos que foram se tornando célebres para chegar a essa conclusão. E mesmo assim, acho que eu não diria 78 anos. Rony Fon é de uma família de boa posição lá no estado do Rio de Janeiro. Eles tinham uma condição financeira bastante confortável, lidavam com o mercado de capitais e o pai de Rony Fon era diplomata, chamava-se também Ronaldo. E inicialmente houve uma resistência, um estranhamento, a família não queria que Rony Fon se dedicasse à vida artística, como ele acabou se dedicando e se dedica até hoje, porque eles tinham esses negócios a manter e gostariam que ele se integrasse à administração da empresa da família. Com 15 anos, em 1960, Rony Fon fez o exame para a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica e desejou ser aviador antes de querer ser artista. Por essa mesma época, um pouquinho depois, ele entrou na Faculdade de Economia, uma coisa que conversou com esses interesses da sua família e foi levando a sua vida ali no início da vida adulta, né? Na transição de adolescente para a vida adulta, nos estudos de economia e também dedicando-se já à atuação profissional nesse ramo. Mas a paixão pela música acabou falando bastante alto, transformando a vida dele. E de uma forma bastante curiosa, ele entrou para o mundo dos cantores e gravou o primeiro de muitos álbuns lançados até hoje. Rony Fon era fã dos Beatles, e ainda é. E o pai, diplomata, trazia ou mandava trazer os álbuns, não só dos Beatles, mas de outros artistas que estavam ali sendo lançados e fazendo muito sucesso na Europa e que às vezes demoravam um pouco para chegar aqui. Um dia, ele que já havia feito amizade com
uma banda que cantava covers dos Beatles, foi convidado por um dos integrantes, seu amigo, a subir ao palco durante uma das apresentações e cantar uma das músicas que ele conhecia e que não havia ainda sido lançada comercialmente no Brasil. Ele fez isso. E na plateia dessa apresentação estava ninguém mais, ninguém menos do que o executivo do mercado musical, João Araújo, que àquela altura já era uma figura muito importante desse cenário e depois tornou-se ainda mais, a gente pode dizer, pela atuação à frente da gravadora Som Livre do Grupo Globo. Depois da apresentação ali, que Rony cantou a música com os seus amigos, João Araújo entabulou uma conversa com ele e perguntou se ele não gostaria de gravar um disco. Começou tudo aí. Um rapaz muito bem educado, de boas maneiras, bonito, não tardou a chamar a atenção do público, o masculino pela sua voz, pelo seu talento, e o feminino por isso e também pela estampa do rapaz. Hebe Camargo, saudosa apresentadora, estrela da nossa TV, logo deu a ele o apelido de O Príncipe, porque numa entrevista, salvo erro da minha parte, ele comentou que gostava da obra de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, e havia já, àquela altura, o rei, que era Roberto Carlos. Então passamos a ter um rei e um príncipe. E essa condição de príncipe e com cada vez mais repercussão e gravando músicas populares, músicas românticas como Meu Bem, A Praça, O Cavaleiro de Aruanda, Tranquei a Vida e muitas outras, deram uma enciumada, por que não dizer, não só em Roberto Carlos, como em outros integrantes do movimento da Jovem Guarda, ao qual o nome de Rony Fon é bastante ligado por ele ser contemporâneo da Jovem Guarda, mas ele nunca integrou o que a gente chama de movimento da Jovem Guarda. Isso é uma coisa que, procurando informações sobre Rony Fon, a gente vê muito erroneamente ser identificado. Rony Fon como uma figura que faz parte da Jovem Guarda, mas não faz. Essa confusão talvez se dê por eles serem contemporâneos, como eu disse, e também porque tanto a Jovem Guarda, com Roberto, Erasmo Carlos, agora recentemente falecido, Vanderleia e outros, tanto a Jovem Guarda quanto o Rony Fon faziam programas musicais na TV Record de São Paulo. O programa de Rony, o primeiro deles, chamou-se O Pequeno Mundo de Rony Fon. E nele iniciou-se uma amizade e uma parceria profissional neste programa do cantor com os Mutantes, os Batista e Rita Lee, que faziam esse programa junto com ele, um programa diferente da Jovem Guarda, mais ligado até à Tropicália, como a presença dos Mutantes atesta. Mas Rony Fon não queria gravar exatamente as músicas que o mercado achava que ele devia gravar, músicas bastante românticas e populares, e nada contra elas, mas desejava fazer um outro tipo de música, identificado com uma modernidade tecnológica, outras propostas musicais, e gravou 3 álbuns no final dos anos 60, que são chamados de álbuns psicodélicos, uma coisa que ele quis traduzir influências do surrealismo das artes para a sua produção musical em letra propriamente e em melodia. Esses álbuns foram lançados entre 67 e 70 e eles são o Rony Fon Volume 3, um outro que tem um dos nomes mais longos dos álbuns de artistas aqui no mercado fonográfico brasileiro, que eu anotei aqui para não falar errado, olha só, é o A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais. Esse é um nome bastante interessante, né? E o outro é intitulado A Máquina Voadora. Esse álbum é um álbum bastante conceitual, como a gente pode chamar, porque traduz algumas passagens de referências muito intensas a essa obra, O Pequeno Príncipe, que rendeu o apelido de Príncipe a Rony. Passado a década de 70, ele prosseguiu com a sua carreira musical, como eu disse, gravando nem sempre o que ele de fato gostaria, mas depois desses 3 álbuns viu-se um pouco mais
obrigado a gravar certas coisas porque esses discos não deram certo comercialmente, hoje são cult, os exemplares originais são vendidos a altos preços e até esses 3 álbuns foram relançados recentemente, justamente pela sua qualidade, pela sua significância. Mas na ocasião de lançados não fizeram sucesso, ou o que se esperava, ou o que poderiam ter por uma nova proposta. Não foi o caso. Então, com o passar dos anos e também as modificações na sua vida particular, um pouco infeliz com essa coisa de ter que gravar músicas que não era exatamente a sua praia, Rony Fon não abandonou a carreira, mas investiu em outras coisas. E entre essas outras coisas surgiram trabalhos como ator, também levando em conta a sua identificação com o público feminino para papéis que exigissem um grande galã, um rapaz interessante. E daí vieram, por exemplo, participações de Rony Fon em novelas e em filmes. Novelas ele fez poucas, mas justamente por terem sido poucas e explorarem a sua figura naquele momento, essas participações se tornaram célebres e são lembradas até hoje. Uma ocorreu em 1969 na TV Excelsior, na novela de Ivani Ribeiro, A Menina do Veleiro Azul. Depois, na TV Tupi, Rony Fon protagonizou, ao lado de Vanusa, a novela Cinderela 77, de Walter Negrão e Chico de Assis. Essa novela era exibida num horário livre, 6 da noite, 6 da tarde, enfim, e era uma versão, como o título dizia, uma coisa modernizada da história da Cinderela, que todos nós ouvimos, conhecemos quando crianças. A própria Cinderela era a Vanusa, e Rony Fon era o príncipe, que se chamava Sidi Balu, herdeiro do trono do reino da Abóbora, cujo rei, seu pai, era o Mário Benvenuti, que toda uma nova geração pôde conhecer agora no canal Viva como Guido, filho da Mama Vitória no Pão Pão Beijo Beijo. Outras participações de Rony Fon em novelas ocorreram na TV Globo em 1981 em O Amor é Nosso, de Roberto Freire, Wilson Aguiar Filho e Walter Negrão, e A Gata Comeu, de Ivani Ribeiro. A Gata Comeu foi produzida em 1985. Nessa época, Rony era casado com uma integrante do elenco, a atriz Bia Seidel, que na novela vivia a Gláucia, irmã da Jo, a protagonista, que era o papel da Cristiane Torlone. Na sua participação, Rony faz um dos ex-noivos da Jo, que já havia sido noiva várias vezes, sem ter se casado, sem ter sido arrebatada pelo amor verdadeiro, o que só acontece com o professor Fábio, que era o nome Leal Maia. Essa união na vida real de Rony e Bia propiciou essa participação e outro dos noivos foi uma figura célebre também dos anos 70 e 80, Pedrinho Agnaga, que chegou a ser considerado o homem mais bonito do Brasil no seu tempo. Então Rony estava aí bem acompanhado, como se diz, né? Além dessas participações em novelas, em filmes e levando adiante a carreira musical, tentando, quem sabe, até moldá-la a trabalhos mais ao seu gosto como artista e como figura humana, Rony Fon começou a criar sozinho os 2 filhos mais velhos, frutos do seu primeiro casamento. E essa experiência de ser pai e mãe dos 2 filhos, depois do fim do relacionamento, ele não ficou viúvo, se separaram, ele e a sua primeira esposa, Aretusa, gerou uma experiência que ele registrou em livro na década de 90, e nessa mesma década de 90, o livro, chamado Mãe de Gravata, batizou um programa na televisão. Ele teve essa experiência no final dos anos 90, entre 99 e 2000, na TV CNT Gazeta, o programa Mãe de Gravata, que era exibido no final da tarde, salvo erro da minha parte. Mas antes disso, ele já havia sido apresentador, por exemplo, não só do Pequeno Mundo de Rony Fon, que eu citei, mas do programa Sinal de Vida, na TV Record também, já na fase de propriedade de Edir Macedo, princípio da década de 90. E entre 2004 e 2019, portanto aí 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, Rony Fon apresentou na TV Gazeta o programa Todo Seu. Todo Seu,
ele era exibido à noite, em horário nobre, fez muitas entrevistas com grandes nomes das nossas artes, atores, cantores, escritores, e também tinha uma coluna de TV, uma coluna de cinema, a coluna de TV que era feita pelo nosso José Armando Vanucci, e um programa que foi se consolidando com o tempo como uma alternativa de grande qualidade, ainda mais nesse horário nobre, um programa que chegou a ser diário, depois perdeu algumas janelas, mas continuou sendo exibido algumas vezes por semana. E, infelizmente, em 2019, o Todo Seu chegou ao fim. De lá para cá, Rony Fon tem se dedicado ao seu canal no YouTube, também com o seu grande conhecimento de uma das suas paixões, que são os vinhos. Ele foi convidado para apresentar um programa sobre vinhos no canal da TV paga Sabor e Arte. E agora, em 2022, no segundo semestre, foi contratado pela Rede TV para voltar a se encontrar com o público como apresentador de uma atração matutina intitulada Manhã do Rony. É um programa que tem, aos poucos, se consolidado junto ao público desse horário. Tem uma concorrência com outros programas do mesmo gênero, como Encontro, Mais Você, esses na TV Globo, disputam um mesmo público, a gente pode dizer, mas claro que o eleitorado de Rony Fon, aí no público de programas de variedades, não vou dizer femininos, porque não é bem o caso, mas de programas de variedades leves, com uma interação gostosa do apresentador com os convidados, entrevistas interessantes, como só ele sabe fazer, com muita elegância, muita classe, muito conhecimento sobre várias áreas e locais que visitou ao longo da vida. Isso faz falta na televisão e depois de tantos anos apresentando Todo Seu na TV Gazeta, existe um público fiel interessado em ver o Rony Fon, como o público da Hebe, o público do Ratinho, o público do Silvio Santos, enfim, dos apresentadores que se solidificam na telinha. E seguramente, além de um cantor que tem muitos admiradores até hoje, Rony Fon também é um apresentador que merece toda a nossa deferência. E, por que não, um ator que poderia ter outra oportunidade se convidado fosse para um papel que interessasse a ele, pode ser uma breve participação ou um projeto mais curto. Nós que não pudemos acompanhar, por exemplo, Cinderela 77, que é um trabalho muito interessante, poderíamos ter agora essa chance de ver o tio Rony fazendo um personagem num projeto legal, por que não? Mas a gente não pode encerrar esse Vale a Pena sem relembrar um momento delicado, um momento triste dessa trajetória do Rony Fon, que foi no começo dos anos 80, quando ele ficou à beira da morte. Ele teve uma doença de cura quase impossível. Felizmente, ele foi uma exceção à regra, embora tenha padecido muito, e é uma doença de nome difícil, que a exemplo do In Memoriam, no qual eu sempre anoto aqui as causas das mortes dos artistas para nós não termos erro nesse sentido, eu anotei o nome dessa doença para a gente também não errar. Ele sofreu de polineurite pluriradicular, que é uma inflamação no sistema nervoso. Segundo o próprio Rony Fon, é como se você sentisse uma dor de dente muito aguda, aquela dor incômoda que te faz até chorar às vezes, né? Mas aquilo não fosse só em um dos dentes, fosse em todo o seu corpo e o tempo todo, e doses de morfina, que geralmente acalmam qualquer dor, não faziam com que ele parasse de sentir dor. Foi a medicina tradicional chinesa, depois de alguns meses, mais de ano até, de tratamento, que conseguiram fazer com que nós não perdêssemos, nessa época, o nosso tio Rony, como nós acostumamos a chamá-lo, nós os bonitinhos, bonitinhas, bonitões e bonitonas que crescemos, como é o meu caso, crescemos acompanhando o Rony Fon na televisão, já consagrado como um grande cantor e apresentador, e aqueles que vieram antes de mim, que pegaram esses tempos do príncipe, com aquele cabelo liso, comprido, que cobria uma parte do rosto, muito estiloso, inclusive para aquela época de tantos impedimentos e opressões. E é até um orgulho aqui no Vale a Pena, nesta semana,
está falando do Rony Fon, que eu espero que goste desse nosso programa, caso assista, você que é fã dele também. Nosso tempo é curto, infelizmente não dá para nós nos aprofundarmos muito nas faixas, dos álbuns, enfim, mas fica o convite, inclusive, para você mergulhar, caso não conheça, a obra fonográfica, musical de Rony Fon, que é muito boa, não só esses discos psicodélicos, mas tudo tem um contexto e vale a pena, parafraseando aqui o nome do nosso programa, conhecer, estudar, revisitar. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, semana que vem tem mais. Tchau!